Hello, people! Olá para todo mundo! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula inicial do curso de inglês para concursos com a Teacher Andrea Bello. Eu estou aqui querendo facilitar a vida de vocês, fazer com que vocês aí assumam o papel de eu vou passar nesse concurso, dessa vez eu vou conseguir entender inglês. Eu sei que inglês é uma matéria, né, que as pessoas ou estudam o tempo todo na escola e não conseguem falar, não conseguem ter fluência para ter leitura, só aprende ali o verb to be e algumas palavrinhas soltas. Tem gente que já estudou em cursos de inglês, mas mesmo assim acha complicado conseguir realizar aí respostas de provas de concurso. Então, se você é o aluno inicial, que nunca estudou inglês em cursos, ou se você é aquele candidato que já estudou um pouco, mas precisa de reforçar, e se você é aquele candidato que sabe inglês pra caramba, já morou fora ou fez algum intercâmbio, ou teve contato, mas precisa de técnicas diretas, né, direcionadas para concurso. Essa aula é para você, esse curso é para você. Quando eu começo, eu coloco minhas redes sociais, porque eu sou uma professora bastante acessível e eu costumo colocar dicas, tabelas para você fazer download de falsos cognatos em inglês, tabelas de verbos irregulares que caem, phrasal verbs, verbos modais, tudo isso que são matérias particulares e que caem na maior parte dos concursos, eu faço tabelas, eu monto desafios, eu gravo vídeos para poder proporcionar um complemento nos estudos, tanto no meu Instagram, Teacher Andrea Bello, quanto lá no canal Telegram, que eu coloco slides de apoio, tabelas e material variado, e também no meu canal YouTube, que geralmente as provas anteriores que a Teacher já corrigiu, de diferentes bancas, eu coloco lá para vocês, né, se basearem e estudar cada vez mais. Quanto mais vocês assistirem vídeos, quanto mais vocês resolverem exercícios que eu disponibilizei, melhores vocês vão ficar, né, no caráter em língua inglesa para resolver qualquer concurso público. Então vamos lá para essa nossa aula 0, que é a aula chamada de English General Presentation, uma apresentação geral da língua inglesa pela Teacher Andrea Bello. Quem já me conhece sabe que eu vou direto ao ponto, explico, provo para vocês com evidências comparando com a língua mãe e, ao mesmo tempo, eu coloco bastante exemplos em inglês de várias bancas e mostro, ó, a instituição tal trabalha assim, essa trabalha assim. Então, quando você for acessar o seu PDF, se a sua banca for FGV, vai ter uma grande quantidade de exercícios FGV para você, misturada com outras para você treinar, só que você pensa, bom, eu devo treinar mais FGV, já que a minha prova é FGV, devo treinar também em Sebrasp? Será que eu devo fazer questões FCC? Faço questões Sesgran Rio? Faço questões IADES? A OCP? Eu posso fazer variadas questões? Então, já vou responder agora. Seguinte. A maioria dos editais escreve lá assim, o que você deve estudar? Interpretação de textos, tipologias textuais variadas, significa que pode cair um artigo, uma reportagem, alguma pesquisa científica, um diálogo, trecho de uma letra de música, um gráfico, uma tirinha, pode cair qualquer coisa, a depender da banca. Então, quando você estuda por diferentes exercícios, em particular em inglês, você ganha, você só sai ganhando. Por quê? Porque sempre que você lê um texto, ele pode estar encaixado em qualquer prova. O que muda, o que as bancas mudam, é o grau de facilidade, dificuldade e os enunciados, que são diferenciados. Mas as perguntas são em inglês de todas as bancas, você tem que escolher uma resposta em inglês, e mesmo se for certo e errado ou alternativas ABCDE, você vai ter que saber ler o texto de forma prática, rápida, com agilidade. E como fazer isso? É o que eu vou mostrar hoje e no decorrer das aulas. E como não me bloquear, não parar, não ficar travado, travada, para poder ler aquele texto. Calm down. Vamos resolver isso tudo durante nossas aulas. Com certeza, esses anos todos que eu vim trabalhando com alunos adultos e com concurseiros de forma geral, foi abrindo horizontes. Eu fui ganhando experiência de como chegar nesse direto ao ponto e os candidatos foram me mostrando as aulas que foram mais válidas. Então, juntos, a gente vai conseguir chegar no ponto que a gente precisa. Aqui eu coloquei um resuminho geral do que eu já fiz, porque como é uma primeira aula, então é sempre bom a gente mostrar, né, para todos os candidatos, quem é o professor que está te guiando, quem sou eu,
Por que que eu estou aqui agora, né, montando esse curso? Por que que eu estou ministrando essa primeira aula? Então, eu coloquei que eu sou Andréia Bello, a minha formação acadêmica, eu fiz letras pela UFG, na cidade onde eu nasci, que foi Goiânia. Eu fiz uma pós-graduação aplicada à língua estrangeira pela PUC, aqui de São Paulo. Eu fiz uma outra pós-graduação pela Cambridge, na Inglaterra. Essa história é legal porque, por mais que essa aula, né, o objetivo não seja falar de mim, eu quero falar bem breve, porque eu até fico sem graça quando começo a falar, não gosto muito de falar de mim, mas enfim, é importante vocês conhecerem, né, a professora aqui está dando aula para vocês. Mas olha só, quando eu quis fazer essa pós-graduação pela Cambridge e quando eu quis fazer um outro curso pela Oxford, as pessoas diziam que era para eu desistir porque era muito difícil. E que como que eu conseguiria, né, fazer um curso numa universidade de tão peso como uma Cambridge ou uma Oxford. E eu falava que era meu sonho desde que eu comecei a estudar inglês, com 12, 13 anos de idade. Então eu via aquelas provas, né, Cambridge, Oxford, teste de proficiências, eu queria muito fazer. E eu estudei muito, eu estudava de 10 a 12 horas por dia. Eu tinha muitos amigos, amigas que estavam indo para cinema, festas, baladas e encontros, né, passeios. E eu abri mão de muita coisa para poder conseguir estudar. Então, algumas provas que eu fiz, que eu concorri, tinham 3.000, 5.000 candidatos, para 3 vagas, 2 vagas. E eu consegui tanto a minha vaga pela Cambridge, quanto o meu curso de especialização em didática e prática pela Oxford. Foi muito esforço, era estudo de domingo a domingo. Por isso que eu acredito que você vai conseguir passar no seu concurso. Porque nós, professores do Estratégia Concursos, a maioria são concursados ou são pessoas que se dedicaram muito a uma prova para conseguir passar com uma nota alta. Por isso a gente sabe qual é o medo de você enfrentar uma prova que você quer, muitas pessoas não acreditarem em você e você insistir e conseguir. Depois que eu fiz essas pós-graduações e minha especialização lá pela Oxford, eu fiz um outro curso em Nova York, eu morei um tempo em Manhattan para fazer um High Certificate, eu queria um certificado para ter condição de trabalhar em qualquer escola. Toda a escola pergunta, já morou fora, já morou nos Estados Unidos? Então, um professor de inglês precisa disso. Tem uma outra certificação dos exames da Cambridge, que são o FCE, o First Certificate, o CPE, o Proficiency, e o CAE, o Advanced. A Teacher fez também, preparei pela cultura inglesa, por outros cursos, fui estudando e tirei os 3 certificados. Fiz MBA pela Universidade de Berlim, morei em vários países, fiz outros cursos em educação bilíngue, trabalhei em algumas escolas bilíngue e coloquei aqui que participei de workshops, buscando sempre a fluência, morei em diferentes países. Isso daqui nem interessa muito, eu quero só falar para vocês que eu tenho o embasamento necessário para poder te preparar. O que eu quero é que você entenda quando eu explique tudo que eu vou mostrar aqui de inglês para vocês, tá bom? Então, olha só o que eu coloquei como apresentação aqui para vocês, ó. Vejam. As provas de inglês em geral, elas têm um foco. Avaliar o candidato que saiba compreender e interpretar textos, tanto com tópicos gramaticais quanto contextualizados dentro de cada texto. Bom, aí você pensa, né? Poxa, teacher, mas esse curso então que eu vou fazer, como o foco é avaliar se eu sei compreender e interpretar texto, ele serve para eu fazer, por exemplo, uma prova de diplomacia? Ele serve para eu prestar um concurso do Banco do Brasil, da Receita Federal, do Senado, um TJ, um concurso de professor, o concurso da Petrobras, o concurso serve para qualquer concurso que você vá fazer, qualquer banca. Porque como eu tinha dito para vocês antes, as bancas cobram que você saiba ler os textos passo a passo, que você consiga extrair do texto um essencial que dê certo com o enunciado daquela pergunta. Então, tanto se a pergunta for uma palavra que se refere a outra, quanto se for uma palavra que pode ser substituída por outra. Quanto à interpretação, de acordo com o texto, according to the text, we can say that. De acordo com o texto, eu posso inferir o quê? Deixa eu ir lá olhar. Então, as bancas, grande parte, indicam in the first paragraph, no primeiro parágrafo, isso. In the second paragraph, no segundo. At the end of the text, no final. Based on the sentence, baseado na frase tal. Então, eles mostram a frase, eles indicam o caminho onde está a resposta. Mas a gente não para pensar isso, porque como nós somos brasileiros e somos falantes da língua portuguesa, né, a gente fala português, então a gente não para pensar que os passos estão lá pra gente. A nossa tendência é achar a prova difícil, pesada,
cheia de pegadinhas e que a gente não vai conseguir, porque o texto está muito longo. Ou o texto está curto, mas está cheio de palavras que eu não conheço. Então, calma que eu vou mostrar um jeito de você conseguir tirar palavras principais. E como eu disse antes, quem já me conhece sabe que eu mostro isso. E eu tenho provas aí, vários feedbacks de alunos, né, candidatos que estudaram comigo e falaram assim, poxa, teacher, de 10 questões eu acertava 2 no chute, estou acertando 8, estou conseguindo aplicar a técnica. É uma técnica que eu desenvolvi que vai dar certo para você. E eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar na sua caminhada para você ser aprovado nesse concurso. Então, ó, coloquei aí que o foco é você ser avaliado por compreender e interpretar. Muitas vezes há questões mais aprofundadas na interpretação e necessitam um vasto vocabulário. Você vai aprender vocabulário como? Você vai aprender vocabulário na medida que você, assim que assistir a aula e ler o PDF, praticar exercícios. Por isso que o banco de questões do Estratégia Concursos é bem amplo, porque aí você entra lá, você pode filtrar pela banca, você pode filtrar o ano, você pode filtrar o concurso e você vai ter acesso. E com certeza nós, professores, elaboramos simulados também, semanais. Então a gente está sempre colocando questões lá atualizadas e similar à banca. Assim você vai ganhando vocabulário. Nas provas, as questões avaliam a capacidade em ler, reconhecer palavras que levam à ideia geral, significados, e você se sente confiante em relação ao vocabulário dentro do contexto. Mas as provas são exigentes. Se você já tem conhecimentos prévios, você vai aprimorar aqui comigo e revisar os conteúdos, fazendo uma reciclagem de tudo que você já sabe, ficando ainda mais preparado, preparada. Se você não tem conhecimento prévio, você é iniciante, a resolução de exercícios é fundamental para você se acostumar e quanto menos tempo você gastar na prova de inglês no dia, mais você terá para as outras disciplinas. Então vamos começar? Você tem vocabulário? Não tem vocabulário. Você tem uma noção? Não tem uma noção. Essa aula é para todo mundo. Essa aula, ela foi muito pensada, ela foi calculada. Eu fiquei pensando aqui, como que eu vou pegar aquele aluno que tem aquela noção menor, aquele aluno que já sabe um pouco, aquele aluno que está desacreditado, acha que inglês vai ferrar, aquele aluno que sabe que inglês pode ser o diferencial, como que eu faço? E eu fui reunindo aulas, e depois de muito tempo, construí esse curso para vocês. E, teacher, que metodologia é essa que vai fazer o inglês parecer simples para mim? Fala aí. Bom, o método que eu uso aqui vai permitir que você consiga realizar a sua prova com segurança, sim. Por quê? Porque termos gramaticais no índice das aulas é porque a gramática é explicada contextualizada, com prática de exercícios com diferentes graus de dificuldade, desde exercícios básicos até exercícios avançados, com técnicas de leitura e muito mais. O uso das metodologias interdisciplinares e o método dinâmico, teacher vai esclarecer as dúvidas com explicações detalhadas. Então, por que eu coloquei aqui metodologias interdisciplinares? Eu não vou usar só a metodologia que você vai ter que ler e responder a questão. Eu não vou usar só uma metodologia que eu jogo a questão e você pensa sozinho. Eu não vou colocar uma metodologia que você tem que ficar repetindo e lendo e fazendo listas e decorando. Não, é tudo interdisciplinar. Vai ter um momento que eu vou falar, faça listas, por exemplo, falsos cognatos, porque tem uns que se repetem dia após dia, ano após ano. Verbos irregulares, vou ensinar um macete de você descobrir se ele é regular ou irregular. Façam listas, porque tem alguns também que aparecem bastante a depender da banca. Expressões idiomáticas, vamos ter um momento para falar só delas. Eu vou introduzi-las hoje, mas vai ter uma aula delas. Beleza, naquele momento ali a gente vai estudar, você pode também fazer uma listinha. Você pode fazer isso em post-it, num canto que você tiver separado. Você pode fazer uma lista virtual, uma lista online, que você acessa de vez em quando essa lista virtual e marca ali palavras que você já sabe. Com certeza, se você fizer essa lista e acessar semanalmente, então uma vez por semana só, teacher, você viu. Você memorizou ali 2, 3 palavras. No final de um mês, você memorizou 4, 6, 8, 10 palavras. Até o dia do concurso, você tem uma quantidade de palavras bem maior do que você imaginava. E eu coloquei aqui também que o segredo da sua aplicação, para você conseguir a sua aprovação, é segurança total em como resolver cada exercício com eficácia. E a maneira como a teacher vai explicar, eu vou conectar diferentes tópicos. Então, geralmente, olha o que eu escrevi aqui. Geralmente, esses tópicos são explicados separadamente. Olha só o que acontece nos cursos de inglês. Você já percebeu que quando você começa a estudar, você aprende o verbo to be? Aí eles falam, agora vai ser o simple present.
fica um tempasso no do, does, don't, depois fica um tempão no didn't e no verbo com ed, depois fica um tempasso decorando verbos irregulares que trocam letras, depois fala do futuro com will e com going to, aí eles ensinam family, father, mother, sister, brother, depois ensina lugares, club, supermarket, shopping mall, tudo separado. Para você aprender a ler um texto, tem que ser tudo junto. Então, dentro das estruturas que eu preparo, e nas questões inéditas, e nas questões que eu vou explicar a teoria, eu coloco família, coloco profissões, lugares, pronomes, adjetivos, advérbios, tudo junto. E aí eu vou separando, mostrando a função de cada um, sem se apegar tão forte em cada conceito. E sim te mostrando a explicação para você entender real, por que que aquilo ali existe e por que que é daquele jeito. Aí é o ponto que você vai entender e vai conseguir começar a esclarecer o que que o inglês, né, traz para esses concursos. Como é a prova de inglês? Por que que tem gente que acha difícil? Por que que tem gente que já pega a manha? Vocês vão ver. Quando vocês estão estudando inglês, tem algumas fontes que caem muito nas provas. E essas fontes, elas também são recorrentes, são reincidentes. Então, tanto, né, a banca, como a teacher fala, as bancas variadas, né, FGV, FCC, PAS, Gran Rio, né, Sebrasp, qualquer banca utiliza essas revistas e jornais internacionais. Pode ter certeza que vai, né, ter lá no dia da sua prova. Então, Guardian, que é um jornal internacional que eu já vi cair em provas da FGV, prova Gran Rio, prova da Banca IADES, da OCP, da Fundação Carlos Chagas, eu já vi cair da VUNESP, já vi cair Guardian em várias provas. Quando eu estava fazendo preparatório para vocês, né, cursos aí de revisão turbo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Receita Federal, Senado, carreiras policiais, qualquer curso que eu faça, eu sempre encontro uma prova anterior que tem Guardian, BBC News, New York Times, Economist, CNN, e cadê a BBC? A BBC aqui. Essas são as que eu mais vejo cair. Depois, eu vejo também, a depender da banca, a revista Time, a revista Newsweek, a revista Scientific American e, cadê? National Geographic. Então, essas aí também vejo. E quais outras que você já viu, teacher, em diferentes bancas que também pegaram trechos e colocaram? NBC News, The Telegraph, The Independent, WHO, que é World Health Organization, Financial Times, geralmente provas que são de banco, né? Banco do Brasil, Caixa, The Washington Post Insider, a New Yorker, Forbes e alguns textos retirados de algum texto de livro da Cambridge ou Oxford. Então, essas fontes, como que você vai estudá-las? Isso aqui é uma dica valiosa, uma dica já da primeira aula que vocês não podem deixar de lembrar e memorizar. Eu coloco no canal Telegram já o link. Eu coloco o link para você acessar pelo Instagram. Por quê? Porque quando você acessa lá, é gratuito. Agora, se você quiser fazer assinatura de uma ou outra, pode também. Mas quando você faz assinatura, você vai ter que pagar um valor alto e olha o tanto de fonte que tem. Então, digita lá no Google mesmo, ou no próprio Instagram. Às vezes as pessoas repostam trechos, até no Twitter ou em qualquer rede social, de algum trecho desses jornais e revistas. Então, o que que acontece? Você viu lá que o jornal Guardian está falando de um bombardeio que aconteceu numa determinada cidade, numa determinada época. Quando eles colocam lá para você, né, o bombardeio, eles colocam lá o que que aconteceu, em que cidade que foi, em que data que foi, por que que isso aconteceu e quais foram as consequências. Nesse momento, você está acessando um vocabulário, que além de ter as palavras consequences, war, bomb, destruction, vai ter também block, police officers, para falar dos policiais, guns, as armas. Então, você está acessando uma fonte que pode cair em qualquer prova. Assim como o BBC News, assim como o New York Times, assim como podem cair em algumas provas as tirinhas do Garfield, assim como algumas provas cobram as tirinhas do Agar, o horrível. Algumas colocam do Snoopy, que o nome do Snoopy em inglês é Peanuts, certo? Assim como algumas têm também da Mafalda, algumas têm do Calvin, aquele menininho lá, né? Inteligente, crítico. Então, o que você tem que fazer é ter contato com essas leituras, tá bom? E lembrem-se que no banco de questões nossos simulados, a gente prepara questões inéditas com base nessas fontes que as bancas utilizam, ok?
ok? Tá aí para quem quiser fazer um print, para quem quiser, né, anotar que essas fontes sempre são usadas em provas por diferentes bancas, ok? Eu vejo que essas aí são as fontes que as bancas não se esquecem, de tempo a tempo renovam e colocam bastante questões aí retiradas, né, trechos e artigos dessas fontes. Continuando, já que eu estou falando de introdução e falei para vocês que vocês vão conseguir ler, então eu tenho que comprovar isso com as técnicas de leitura. Quando uma pessoa vai fazer uma prova de mestrado, ou doutorado, ou um certificado de MBA, ou uma entrevista de emprego numa multinacional, numa agência internacional, ela precisa dominar um pouco de inglês. E a maioria das pessoas que vão fazer mestrado e doutorado, elas estudam por técnicas de leituras que são o skimming e o scanning. Mas tem também a técnica repetition, que a gente acha a palavra repetida, ela faz parte do assunto, inferência, deduction, que é a dedução, e muitas outras desenvolvidas. Eu juntei todas elas e trouxe aqui para vocês de uma forma prática. Então, olha o que eu escrevi aí para vocês. No momento de resolver a prova de inglês do seu concurso, você terá que fazer uma leitura rápida para identificar a ideia central acerca daquele assunto ou encontrar termos que ajudem a compreender do que se trata. Fazer isso com propriedade até você chegar na resposta da questão, que é o que você quer, é aplicar técnicas tais como skim e scan. Como a própria tradução do verbo skim significa deslizar os olhos, folhear, desnatar. É exatamente isso que você vai fazer. Passar os olhos pelo texto sem interrupções, mesmo não entendendo todas as palavras, procurando do que se trata o texto. É focar em informações necessárias para responder o que abrange o texto. Já o scan é escanear, examinar detalhadamente, codificar a mensagem, selecionar o vocabulário, encontrar detalhes para a resposta. Então, eu vou mostrar características de cada uma das técnicas. Se o skim é deslizar os olhos e o scan é examinar, então, você está com o seu celular na mão e você está lendo uma notícia enquanto você espera sua mãe, que entrou para buscar a bolsa em casa, ou enquanto você espera na porta da farmácia, na porta do médico, enquanto você está no banco do passageiro, enquanto você está dentro de um Uber, enfim. Independente, você está ali com seu celular na mão e está olhando um artigo. Apareceu para você uma notícia, seja numa rede social, seja em algum lugar que você está pesquisando. Está falando sobre uma viagem em um lugar que você deseja conhecer, um lugar que você tem vontade de viajar nas férias. E está falando que esse lugar, ele está com excursões promocionais, ou está com promoção nas passagens aéreas. E as datas que estão ali em promoção coincidem para você. Então, aquela reportagem te chamou atenção, aquele artigo te chamou atenção. Poxa, vou pensar em talvez planejar aqui as férias, né? Vou comentar com a minha namorada, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, né? Com alguém, com os meus amigos. Bom, acabou. Chegou uma pessoa, você foi comentar. Para você falar para a pessoa, acabei de ler um artigo que tem uma promoção que me interessou. Isso é skimming. Você retirou tudo que tem ali dentro que foi importante para você naquele momento. Foi quando você bateu o olho e fez o skimming. Você deslizou os olhos, você folheou, você fez isso aqui, ó, desnatar o leite. Você sabe que tem a promoção, é no lugar que você quer, as datas vão bater e você quer fazer o planejamento da viagem. Se a pessoa te perguntar assim, quais são as datas exatamente, desde o início do ano até o final, ou é do meio até o final? Você vai falar, bom, eu lembro a data tal que cabe para mim, mas eu não sei todas as datas. Qual é a agência que faz, né, essa viagem? É pela TAM? É pela Azul? É pela Gol? É pela American Airlines? É pela Air France? Qual é a agência? Opa, eu não olhei isso, eu vi que a passagem está em promoção aérea, mas eu não vi. Então, olhar exatamente uma informação mais específica, que é o que às vezes o texto pergunta, aquele termo se refere a quê? Você tem que voltar lá para confirmar, é o scanning.
Então, você pratica os dois quando você está lendo texto em inglês. Você tem que voltar no texto para poder procurar o ano que aconteceu uma guerra, um vulcão que entrou em erupção, uma descoberta pela NASA, a data que aconteceu um sequestro, o lançamento de um livro, o lançamento de um filme, sabe? O Oscar. Então, você vai ter que conferir algumas coisas praticando o scanning e vai ter uma ideia geral do texto para responder perguntas de interpretação usando o scanning. Então, por isso que eu coloquei as características. Olha só, o scanning, a característica é você fazer uma leitura rápida, concentration focus, focar no texto, general text idea, você vai ter a ideia geral do texto, os objetivos, que são goals, a informação de cada assunto, que é subject information. Pronto, agora aqui eu tenho uma ideia geral do assunto. Aí o scanning, para aquelas questões que precisa de quê? Aquelas questões que você precisa de selecionar, o vocabulary selectivity, é uma seleção. Keep an eye on the text, manter o olho no texto o tempo todo para procurar o que é necessário. Cognates, helpers, os cognatos. Eu vou falar deles aqui. Mas se você pega um texto que já fala assim, the economy in Brazil, tarará, 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 politics, tarará, 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 government. Tá falando de economia, de política e do governo. Pegou um texto que tá, NASA discovered something in Mars. Planet tananã, the universe tananã, the spaceship tananã. Falou NASA, discovery, space, universe, planet. O assunto é alguma coisa que foi descoberta, será descoberta pela NASA. Já se o assunto for the criminal, taranã, taranã, escape on the streets, police officer, police station, prison, é criminoso, pegou, policial, sabe? Então, você vai tendo noção pelas palavras criminal, politics, economy, government, geography, map e assim por diante. Então, os cognatos ajudam bastante, nessa hora o scanning vai ajudar. Details, aqueles detalhes que tem ali que você acaba procurando com os olhos e encontra. Visual contact. E se você prestar atenção no contexto e quebrar o hábito de querer traduzir, esse hábito de traduzir palavra por palavra, essas técnicas te levam à resposta com agilidade sem a tradução. Na verdade, traduzir um texto no momento da prova ocupa seu tempo e te atrasa para resolver exercícios. É exatamente. Podem confiar. Os alunos que já vieram no Estratégia, que foram os primeiros colocados aí nos concursos públicos grandes, tribunais de contas, Receita, vários bancos, vários, TCM, TCU, TJs, Receita, bancos, carreiras policiais, vários que vêm aqui, eles contam que achavam, em relação ao inglês, que só aquele inglês do cursinho bastava. E começaram a perceber que não, foram estudar as técnicas. E muita gente conta, tanto para o pessoal da coordenação, quanto o pessoal do marketing, quanto quando eles vão ser entrevistados pelos jornalistas, ou quando eles têm a oportunidade de conversar com nós, professores, que eles utilizaram as técnicas. E que essas técnicas foram primordiais. Porque daí, quando você está lendo um texto e começa a traduzir palavra por palavra, uma palavra que você não sabe, te trava. E coloca você nervoso, nervosa. Então, aquela palavra ali, ela tem que ser skipped, pular, E o jump, ou skip, que é o verbo pular ali do controle. Você skip, dá uma puladinha. Você vai conseguir entender, eu vou mostrar aqui para vocês textos. Toda vez que eu corrijo o simulado, eu mostro para os candidatos. Por que tem candidato que zerava a prova de inglês e de 10 questões de simulado acertava só uma ou duas e está acertando 8, 9? Está acompanhando as aulas, está aprendendo a usar as dicas, está acompanhando os simulados. E é o que vai acontecer com você. Você vai conseguir também. E aí eu falei, mesmo se tem um inglês fluente, o ato de traduzir faz com que você demore muito tempo. E se você demorar muito tempo em inglês, como você vai resolver as outras de direito, as outras que são as leis direcionadas para o concurso que você quer? Como que você vai ter tempo para poder ler tanta coisa, para fazer as questões exatas? Então, você precisa de economizar, poupar seu tempo para resolver toda a prova e as palavras novas, com a metodologia que a teacher usa, você vai ver que a gente vai conseguir com a metodologia acima. Agora, a gente aqui rasgando o scanning e o skimming e olhando o detalhe dele, olha o skimming. Uma boa compreensão do texto que você está lendo depende da sua capacidade de fazer deduções, ligar ideias e identificar palavras.
O que realmente importa é conseguir encontrar as palavras da sua prova e certificar-se da resposta, garantindo uma pontuação boa na prova de inglês. O skimming é a leitura dinâmica que destaca os aspectos principais do texto, sem preocupar com detalhes. Vejamos um exemplo com a técnica skimming, e aí eu coloquei o exemplo em português para testar a sua capacidade. Agora começa aqui a ficar a parte engraçada. Muita gente que me conhece sabe que eu coloco textos inventando palavras para poder comparar e colocar vocês para pensar. Quem não me conhece ainda vai falar, essa teacher Andreia Bello consegue explicar, mas de onde que ela tirou essa história aqui de onça, capinete? Você vai entender tudo. Presta atenção comigo que você vai pegar o fio da meada. Olha só. 3 onças pintadas foram vistas na capinete ontem. O que é capinete? É para você fazer de conta que está fazendo sua prova agora e que essas palavras capinete, promubino, que não existem, sejam as palavras que te bloqueiam na hora de ler a prova de inglês. Eu vou mostrar para você como que a cognição cerebral, quando eu estava fazendo meu curso de pós-graduação, meu mestrado e todos os meus MBAs, eu estudei a cognição do cérebro do adulto. Por isso que minha especialização é em dar aulas para adultos. Eu já trabalhei com criança, com adolescente, mas a minha grande revelação é conseguir ensinar de forma ágil para o adulto. Então eu estudei como que a gente aprende. E como que a gente recebe uma palavra desconhecida e tenta absorver e descobrir o que essa palavra é. Tem um jeito. Então vejam aqui como que a gente se apega a palavras anteriores e posteriores. 3 onças pintadas foram vistas na capinete. Eu não sei o que é capinete. Estavam se escondendo de possíveis promubinos com suas armas. Os promubinos não desistiram de trevenar e, passaram a noite em claro com lanternas e espingardas de prontidão. Se tivessem abstoque, não matavam animais em extinção e sim protegeriam nossa fauna e flora. Entendemos aqui de forma geral o que é esse texto? Sim, onças pintadas, vistas em algum lugar escondendo, tinha gente com arma, passaram a noite procurando onça, e as onças estão em extinção. Pronto, isso é o skimming, eu entendi o teor. Isso é o que a gente consegue fazer quando pega um texto. Politics, the government, Covid-19. Parará, 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 vacina. Parará, 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 in the future. Ah, tá falando da vacina, tá falando no futuro, a doença já saiu, mas podem surgir novos vírus. Pronto. Agora, onde as onças foram vistas? Teacher. Elas foram vistas numa tal de capinete, que eu não sei ainda o que é. Quem são os promubinos? Sei não. É gente que tem arma, espingarda. E o que eles fizeram ao invés de desistir? Eles resolveram trevenar. Eu não conheço essas palavras, mas as palavras que tem ao redor delas vão me ajudar, quer ver? Onças na capinete, escondendo. Se as onças estivessem no zoológico, elas estavam se escondendo? Não, elas estavam dentro de jaulas. Se elas estivessem presas, elas não estavam escondendo. Se elas estavam escondendo, elas estavam provavelmente onde? Você que me diz. Numa mata, não é? Uma floresta. Então, capinete deve ser mata ou floresta. Vou colocar aqui mata, floresta, selva. Estavam se escondendo de possíveis promubinos com armas. Como a palavra armas, e falou que eles têm espingardas, quem são os promubinos? Devem ser o quê? Devem ser possíveis caçadores. Porque tá com arma e tá falando que eles passaram a noite toda de prontidão e as onças estavam escondendo, por quê? Porque eles estavam caçando. E aí diz que se eles tivessem abstoque, não matavam animais, protegeriam nossa fauna e flora. Quem protege nossa fauna e flora? Quem tem consciência, quem tem noção, quem tem respeito. Então, abstoque deve ser consciência, respeito pelos animais, respeito pela natureza, bom senso, alguma coisa nesse sentido. Aí agora é o que eu pergunto, olha só. Lendo apenas uma vez, você entendeu esse texto? A história fez sentido, mesmo com palavras desconhecidas, quando você fez uma leitura rápida? Você provavelmente atribuiu sentidos. Capinete deve ser floresta, promubinos deve ser os caçadores, e trevenar eles não desistiram de procurar. E se eles tivessem consciência, eles não matavam onças. Ah, teacher, então isso é o skimming, a chave da questão. Atribuir significado aos vocábulos que você não sabe. Conectar ideias e deduzir o assunto, que se chega ao sentido geral
e coloca você no caminho da resposta. Percebeu que incrível fazer isso? Então, teacher, não vai adiantar eu pegar um texto BBC News, National Geographic, Revista Time e ler ele todo, eu não vou conseguir. Nem nós, que somos professores de inglês fluentes, conseguimos. Eu conto para alguns candidatos, quando eu vou fazer, né, projetos de mentoria, aulas, o seguinte, que quando eu era menor, quando eu estava fazendo faculdade, quando eu era mais nova, e eu via a palavra contemporizar num livro, eu não sabia o que era, eu achei que vinha de contemporâneo. E a palavra contemporizar é de língua portuguesa, eu sou brasileira, eu tinha que saber. E aí eu procurei no dicionário. Contemporizar a questão era ignorar a questão. E eu fui aprender a palavra contemporizar com 16 anos de idade. Então eu não sei tudo nem em português, como é que eu vou saber tudo em inglês? Nós sabemos o essencial. Nós, professores de inglês, tradutores, que estudamos anos e anos, sabemos provavelmente 99, 98% da língua. Sempre tem uma palavra ou outra que a gente precisa aprender. Nós estamos nessa vida para aprender todos os dias. Então, como que você vai aprender tudo para a prova de inglês? Tem como. Você tem muitas coisas para estudar. Então, você vai fazer isso aqui. Você vai atribuir significado ao que você não sabe. Se as onças estavam na capinete e elas estavam se escondendo de caçadores, elas estavam numa floresta, numa mata. Se Promubino é o nome de alguém que tem arma, que estava procurando onça, é caçador. Se eles tivessem abstoque, não matariam animais em extinção? Consciência. E aí, fecha o que a gente está usando? Skimming. Agora vamos ver o scanning com a mesma questão. Como é que eu trabalho a técnica scanning? Scanning é o seguinte, no momento de resolver a prova, você também terá que procurar a palavra-chave. Um termo, um tempo verbal, o ano que aconteceu alguma coisa, o título, a fonte de referência, o lugar onde aconteceu um crime, uma cidade que foi bombardeada, o nome de alguém que foi o autor de um livro, ou o nome de um cientista que descobriu alguma coisa, um projeto, um médico, um cantor, um policial, um auditor que desenvolveu alguma técnica, enfim, você vai ter que procurar alguma coisa, porque vai ter questão te perguntando a que se refere o who, o pronome which, o pronome him, her, their, them. E na hora de procurar a quem se refere, é você procurar uma palavra-chave. Daí a gente está treinando outra técnica que é o scanning, que exploraremos mais para frente também, tá bom? Aqui é só um geral, né? Então vamos lá. É ter como objetivo achar algo característico, exclusivo para responder uma determinada questão. Então vamos ver o uso do scanning com aquele texto das onças pintadas, né? Ó, 3 onças pintadas foram vistas na capinete, já sabemos que é na mata, na floresta. Estavam se escondendo de possíveis promubinos, que são os caçadores. Eles não desistiram de ficar procurando, passar a noite em claro, e se eles tivessem consciência, não matariam animais em extinção. Bom, primeiro eu apliquei a inferência, a dedução, o scanning, o skimming, e eu estou aqui sabendo já o assunto. Agora, olha só, onde as onças foram vistas? Ué, teacher, na floresta, né? Quem são os possíveis promubinos? Esses caçadores. O que eles fizeram? Passar a noite em claro. Beleza, agora suponhamos que a questão fosse, o que os caçadores fizeram primeiro? Letra A, viram onças perto e tentaram capturá-las. Letra B, avistaram onças de longe e decidiram procurar animais para o abate. Letra C, provavelmente viram onças de longe e resolveram, passar a noite procurando. Ou letra D, caçaram a noite inteira e não encontraram nada. E agora? Para você ter que voltar ao texto e conferir para praticar o scanning, você vai ter que prestar atenção em algo particular. Quer ver? Veja aqui comigo. Viram onças perto e tentaram capturá-las. Pode ser. Viram onças de longe e resolveram procurar. Pode ser também. O texto fala se a onça estava perto ou longe? Não. No texto não tem se as onças estavam perto ou longe. Elas estavam se escondendo. Se elas estavam escondendo, elas podem estar perto ou longe. Mas provavelmente elas estavam onde? Longe, porque eles passaram a noite inteira procurando. Passaram a noite em claro. Então é certo eu confirmar que provavelmente estavam longe ou provavelmente estavam perto. Eu não posso afirmar viram de perto. Então a letra A já sai. Viram de perto, não tem a comprovação que viram. Tem isso no texto.
Avistaram de longe e decidiram procurar animais para abate. Decidiram procurar animais, né? Onça, capivara, veado, passarinhos, animais ou só onças? Onças. Então aqui, essa alternativa, animais, ficou muito vaga. Então essa daqui também tá falsa. Provavelmente viram onças de longe e resolveram passar a noite procurando. Essa tem como a gente comprovar. Ó, provavelmente estavam longe, porque elas estavam escondendo, eles passaram a noite em claro, provavelmente viram, não sei se viram de longe, e resolveram passar a noite procurando. Passaram a noite procurando. Você volta no texto e acha a evidência, a comprovação. A última, caçaram a noite inteira e não encontraram nada? E se esse texto continuar e falar que eles encontraram? Geralmente, vocês já viram que nos textos de concurso tem isso aqui? Eles não podem colocar o texto todo, senão vai ficar 4 páginas de texto. Eles colocam um trecho, 4 ou 5 parágrafos. E eles tiram um pedaço e colocam ali que foi adaptado de algum lugar. Então, eu não posso confirmar que eles não encontraram nada. Até onde eu li, não encontraram. Mas como que eu falo que isso é verdadeiro? E eles caçaram a noite inteira ou eles passaram a noite em claro? Pode ser que eles passaram a noite em claro com lanternas e espingardas de prontidão, jogando baralho. Não sei se eles caçaram a noite inteira, essa também não pode confirmar. Então, o que eu posso comprovar e seria um possível gabarito seria a letra C. E olha o que eu comentei, talvez você teria que voltar ao texto para conferir, mesmo que se lembrasse da história toda. Não é verdade? Com isso, você praticando o scan encontra vestígios, palavras particulares, aquilo que revela a resposta da questão. Então, eu quero a resposta da questão. Eu olhei o enunciado, está pedindo o que fizeram primeiro. Primeiro eles caçaram? Não. Primeiro, na verdade, eles chegaram lá no lugar, montaram barracas, colocaram suas armas ali de lado, comeram alguma coisa, mas isso não tem no texto. Então, o que tem no texto que foi primeiro? Os promobinos com armas. Se eles estavam com armas, provavelmente viram as onças de longe, que está aqui que as onças se esconderam, provavelmente, e que eles não desistiram de trevenar. Tá vendo? De ficar procurando essas onças. Então, isso daqui, a letra C, é o que a gente pode comprovar. Então, no momento do seu concurso, no momento da sua prova, isso que você vai fazer. Você vai aplicar o skimming, você vai procurar ali o assunto, você vai procurar a conexão de ideias para saber do que trata o texto. Descobrir do que trata o texto, agora eu vou procurar um detalhe, um vestígio, palavras que vão me revelar. E usando essas duas técnicas, podem ter certeza que quem está usando já há bastante tempo, que já conhece, está saindo na frente. E está detonando os concorrentes, certo? Aí você fala, teacher, mas e se durante a minha análise do texto aparece uma palavra cognata, mas aí ela não é cognata, é um falso cognato? Como é que eu me dou conta disso? Vamos falar um pouquinho dos cognatos e falsos cognatos. Já que essa aula é uma aula introdutória, é a nossa aula 0, vamos ter a nossa aula para falsos cognatos, para interpretação de texto também. Aqui é geralzão de tudo. Se bem que eu estou fazendo bastante spoiler e contando muito como que você trabalha, né? Mas vamos lá. Cognatos e falsos cognatos. Vamos falar de falso cognato. Então, olha só. O que é um cognato em português? São palavras que se assemelham a palavras em português. E, como essas semelhanças são ortográficas, ajudam você a fazer suas leituras. Veja alguns exemplos para te animar. Apareceu a palavra camera. Ela significa câmera mesmo. Escreve igual sem acento. Telephone. Escreve igual, só que com PH. Salad. É salada, sem o A do final. Economy. É economia. Então, apareceram essas palavras no texto. Foi igual os exemplos que eu dei quando a teacher começou, né? A nossa aula 0. Falei, gente, vai ter a palavra economy, vai ter a palavra government, vai ter a palavra crime, que até escreve igual, vai ter a palavra criminal, vai ter a palavra geography. Vou mostrar uma questão para vocês no fim, quando eu for resolver questões agora. Eu vou mostrar questões FCC, FGV, Sebrasp, Sesgran Rio, Vunesp e IADES, tudo quanto é questão, né? A teacher mostra nas aulas e coloca também nos PDFs, para vocês resolverem de todas as bancas. E aí tem uma questão lá que tem a palavra geography e a palavra map. Você já sabe que está falando geograficamente de alguma coisa. Vou mostrar para vocês depois. Então, essas palavras, elas vão te ajudar. Elas estão aqui indicando para você o assunto. Igual quando tem a palavra sick, que estavam falando muito sobre disease, né?
doenças, e aí colocava a palavra sick, colocava a palavra ill, quando estava, né, na onda alta da Covid, blackout, pandemia, distanciamento social. Então, várias palavras que foram trabalhadas e que são cognatas, porque social distancing, distance, uma palavra fácil de entender, people stay home, ficar em casa, e assim por diante. Agora, quando aparece um falso cognato, também chamado de false friend, falso amigo, são palavras que se diferem completamente no significado, mas são similares na ortografia. Então, eu chamo de tricky words, pegadinhas, palavras enganosas, pois você acha que é algo, mas quando você percebe, é muito diferente do que parece ser. Em nosso curso, sempre vão ter questões que aparecem, além de falsos cognatos, palavras repetidas, você vai descobrir o assunto, marcas tipográficas e particularidades em geral. E eu faço isso para propositalmente você ficar mais ainda craque em resolver questões de inglês. Vamos ver alguns falsos cognatos que já apareceram em muitos concursos públicos, independente da banca. Eu já vi aparecer a palavra realize, tanto em concursos, né, da Receita quanto o Banco do Brasil, e para você ver que Banco FGV é diferente de Sesgran Rio, a banca IADES é muito diferente da Fundação Carlos Chagas, mas aparece pela VUNESP, aparece pelas bancas próprias, pela OCP, as bancas de forma geral gostam de falso cognato. Por quê? Porque quando elas buscam o texto lá naquele jornal propriamente dito, internacional, BBC News, Washington Post, New York Times, The New Yorker, The Telegraph, Guardian, lá tem a palavra. A pessoa percebeu que tinha cometido esse erro, já era tarde demais. O ladrão percebeu tal coisa e ele foi preso. O autor do livro percebeu que cometeu um erro e precisou de fazer uma outra edição. Então, o verbo perceber é realize. Se aparecer realized, percebeu. O will realize, perceberá, que é outra dica que daqui a pouco eu falo de verbos. Mas o realize parece realizar. Qual é o verbo realizar? Come true. Então, I wish your dreams come true. Eu desejo que os seus sonhos se tornem verdade, que você seja aprovado. Come true. Realize é perceber, notar. Tem também o notice, tá? Poderia ser o verbo notice, que tem gente que pensa que é notícia. Notícia é news. Notice é notar. E se fosse o verbo realizar, come true. Prejudice. Apareceu uma questão de concurso falando sobre o filme Green Book, que é a história do motorista branco com o pianista negro, o pianista milionário, cheio de bens, né, famoso, um pianista que já tocou aí em vários espetáculos, diferentes cidades, países, mas por ele ser negro, ele não podia usar o próprio banheiro do evento onde ele ia fazer o salão. E o motorista dele, por ser branco, podia. Então, como a crítica pegou muito em cima desse filme, que ganhou, inclusive foi indicado a vários Oscars, se eu não estou enganada, ele ganhou um dos Oscars. Então, esse filme foi notícia de um concurso. E no momento que colocaram a palavra prejudice. E muita gente pensou que algo era prejudicial. Prejudice é a palavra preconceito. Preconceito racial, preconceito, né, de qualquer que seja o preconceito. Então, prejudice não é prejudicar, nem prejudicial, é preconceito. E como que fala que algo é prejudicial? Harmful. Se tiver no texto que algo é harmful, é prejudicial. Tenha todas essas palavras na lista, na aula de falsos cognatos, tá? Aqui é só um geralzão que eu coloquei só 6 palavras. Tem uma lista com mais de 80 falsos cognatos na aula específica para falsos cognatos. College, você olha e acha que é colégio, mas colégio, escola é school, college é faculdade. Então, se a pessoa está school, in the school, at school, ela ainda está na escola. É o fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio. Se a pessoa já goes to the college, ela não está indo para o colégio, ela está indo para a faculdade. Aí você já entende que é um texto sobre um adolescente ou uma pessoa mais adulta. Fabric, parece demais fábrica, mas fábrica é factory. Fabric é tecido. Pasta, você fala até pasta mesmo, não é uma pastinha de escritório, aí é briefcase. Pasta é massa, macarrão, espaguete, penne. Visitant, não é visitante, visitante é visitor ou visit. Visitant é assombração, como se fosse fantasma, ghost, ok? Então, essas palavras aqui podem aparecer, muitas aparecem, e a gente fica, né, perdido quando a gente vê uma palavra dessa. Porque você não sabe o que fazer, você pensa, poxa, e agora?
Agora eu não sei se é visita, não sei se é fábrica, não sei o que que é. Calma, porque além de eu ter colocado esses 6 exemplos aqui, eu fiz uma lista e coloquei na aula que é sobre falsos cognatos, tá bom? Ela vai estar disponível para vocês e é só você olhar o seu cronograma de todo o curso de inglês aí para concursos e ir lá direto. Pá, vai chegar lá no índice, olha a lista de falsos cognatos aqui. Nossa, tem um tanto. E claro que não tem prática melhor do que fazer exercícios. Vão fazendo exercícios, quando surgir, anota lá. Então, ó, vou colocar esse aqui, realize, não é realizar, é perceber. O realizar é come true. Prejudice, não é prejudicial, é preconceito. College, não é colégio, é faculdade. Já faz uma listinha, às vezes, no fim do caderno, ou então no próprio Word, salva e vai olhando essas palavras de vez em quando, tá bom? Então, técnicas de leitura, fiz um apanhado geral. Scanning, skimming, dedução, inferência, repetição. Sim, mostrei um texto da Capinete, Promobinos, aquele texto comédia que a teacher inventa, né, para poder convencer, e sempre deu certo, time que tá ganhando não se mexe, coloquei o texto aí para vocês. Depois falei um pouquinho dos cognatos e falsos cognatos. Agora eu vou falar um pouquinho da introdução à gramática. Por que a gente precisa da gramática para concurso, né? Se o concurso coloca mais, são questões mesmo de interpretação. Dentro da interpretação tem ali, como eu falei para vocês, um advérbio, um pronome, um adjetivo. Então a gente tem que conhecer, contextualizada, mas tem que conhecer. E aí eu coloquei aqui, introdução à gramática. A gramática está presente de várias formas nas questões de inglês da prova de concurso. Na maioria das vezes ela vem contextualizada. Outras vezes, pergunta-se exatamente o termo. Depende da banca, né? Tem banca que coloca uma palavra assim, espaço, e pergunta qual seria a palavra que completa aquele espaço. A preposição to, for, in, on, about. Coloca lá uma frase, igual eu vi um texto do Garvey, vi uma tirinha do Garfield, com uma if clause. Se você fizer isso, acontecer aquilo. E perguntando se era zero conditional ou a second conditional. Gramática pura. Ou aqui se refere ao termo them, que é um pronome, gramática pura. Aqui se refere o which, é um pronome relativo, gramática pura. Se a palavra tal pode ser substituída por tal. A palavra cold, very cold, pode ser substituída por freezing. Sim, very cold é muito frio, freezing congelante. São adjetivos, gramática. Então acaba que a gente não pensa na hora que a gente está resolvendo uma questão de gramática. Mas a gramática está ali insistente no concurso. Então, o que eu coloquei? Às vezes você tem escolha de tópicos que podem ser substituídos. Saber gramática, além de ler e interpretar o texto, é um dos critérios decisivos para você ter êxito. No planejamento do nosso curso e na hora de eu montar o cronograma, eu tive a preocupação de inserir conteúdos que você precisa para ficar seguro e segura quanto à gramática. É importante que você estude a matéria em inglês a partir do que o edital mostra e do que a teacher separou, tá? Que são presumíveis para a prova. Então, quando eu fiz o cronograma, eu coloquei tudo que abrange os editais dos maiores concursos do Brasil inteiro. Então, vamos supor que tenha tag question. Você fala, teacher, não tem isso no edital. Mas o edital coloca que tem gramática básica essencial. E question tag é um tópico básico. Então, com certeza vai ter um tag question lá no meio do texto sem você perceber. Então, olha, vai por mim. Quanto mais você estiver preparado, melhor. E quanto mais você souber, você engana o concorrente e passa na frente dele. Os alunos que estudam com o meu material nas vertentes que eu já trabalho, falam que passam na frente, aprendem e comprovam que estão melhores. Se essas pessoas estão crescendo e conseguindo aprender, você vai conseguir também. E ainda melhor, porque a teacher está aqui à disposição. Então, essa introdução à gramática, eu vou começar com um exemplo que eu gosto de colocar. Vou dar um exemplo básico sobre a metodologia facilitadora. Você vai elogiar alguém com o adjetivo brilhante. Você considera a pessoa brilhante, você vai elogiar ela lá em português. Você vai falar, que pessoa brilhante. Em inglês não é assim. Que pessoa brilhante. Eu poderia falar, que pessoa alta. Que pessoa baixa. Que pessoa bonita. Que pessoa cheirosa. Que pessoa chata. Fui comentar e ela nem respondeu. Que pessoa antipática. Que pessoa mal vestida. Que pessoa agradável. Então, quando você fala que pessoa, o que será que vem? Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma crítica? E agora? Que pessoa, nossa, pode ser alto, baixo, bonito, feio, gordo, magro. Em português. Em inglês, não. Em inglês, olha o que eu falo no meu método para você entender que não é tudo bagunçado em inglês. Tem uma lógica. Não fala que pessoa brilhante. Fala
What a brilliant person. Podia ser, what a tall person. O tall vem antes. What a beautiful person. What a friendly person. What an intelligent person. Então, a qualidade vem antes do substantivo pessoa. Em português, vem primeira pessoa. Que pessoa? Depois que vem a qualidade. Então, não é para pensar, que as palavras em inglês são bagunçadas. É que, quando você usa o elogio para elogiar, vem antes do substantivo. Então, desde antes, você já sabe se vai ser um elogio ou uma crítica. Então, eu estou ali num evento social. E aí a pessoa fala assim, what an intelligent girl. Eu já sei que falou que alguém ali é inteligente. What a tall, alguém ali é alto. What an interesting, alguma coisa interessante. What a boring, ixi, alguém tá chato. What a boring madam. What an interesting book. What a good food. Que comida boa. Então o adjetivo vem antes. Pensa isso. Então quando você pensar, por exemplo, em casa azul, é blue house e não house blue. Então, o adjetivo em inglês vem antes do nome, que é o substantivo. Então, dessa forma, como eu falei para vocês, né? Em sua prova, não pensa que tudo é bagunçado. E sim que em português é que pessoa elegante, o adjetivo vem após o substantivo. E em inglês, what an elegant person, o adjetivo vem antes do substantivo person. Não é que tudo é bagunçado, é que a ordem do adjetivo é diferente do português. Quer ver que eu vou te provar que não tem nada bagunçado em inglês? Em português, a gente tem sujeito indeterminado, igual roubaram o carro. Quem roubou? Os ladrões. Deixaram a menina sozinha. Quem deixou? Alguém. Deixaram, roubaram, invadiram é sujeito indeterminado. E fiquei com frio. Quem fiquei? Eu. É sujeito o quê? Oculto. Sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito não existe em inglês. Em inglês tem que ter sujeito, verbo e complemento. Então não existe roubaram o carro. Tem que falar they stole the car. Quem são eles? They, the criminals. Mas tem que colocar they stole the car. Não existe frase stole the car. Robbed the bank. They robbed the bank. Qual que é a diferença do verbo steal e rob, né? Aproveitar para falar. Steal quando rouba uma coisa, um relógio, uma bicicleta. Agora, rob quando rouba um lugar, um banco, uma casa, ok? Por isso que usa steal, stole, rob, robbed. E quando você vai falar choveu ontem, oração sem sujeito. Não, em inglês tem que falar it rained yesterday. Gostei do filme, não é liked the movie. I liked the movie. Estudei muito semana passada. Studied a lot last week. I studied a lot. Então, o sujeito tem que ter nas frases em inglês. Como é que a pessoa fala que em inglês é tudo bagunçado? Em inglês tem sujeito, tem verbo e tem complemento. Então, na verdade, entender inglês para estruturar frases e achar dentro do texto o sujeito, o verbo e o complemento é mais fácil do que em português. Por isso que quando tem um pronome que se refere a alguma coisa que foi dita antes, geralmente se refere ao sujeito e a gente encontra. É que a gente não para pensar nesses detalhes. E nenhum professor para analisar que a gramática é assim dentro do concurso. Mas eu parei e trouxe para você. Então, viu? O adjetivo vem antes, mas os sujeitos estão ali persistentes. O que mais, teachers, tem para falar da gramática? Então, a gramática em inglês na hora dos estudos é considerada algo que dificulta, por causa das regras. Mas a gente vai focar em verbos numa aula, advérbios e adjetivos em outra aula, termos gramaticais em várias aulas, de maneira contextualizada, assim como eu expliquei o adjetivo. E em seguida, vamos praticar ao máximo leituras de texto, você vai treinar o que está aprendendo. Pouco a pouco, vamos avançar temas mais complexos, analisar semântica, sintaxe, também de forma contextualizada. Estudaremos classificação, estrutura e formação de palavras e vou te levar a interpretar bem. Agora vem aqui outra coisa que muita gente acha que é um monstro, verbos. Ai, teacher, por que existe o present perfect? E aí tem lá um have do nada. E outro verbo, have been, have studied, she has bought. Negócio de has com verbo. Ai, que confusão, que bagunça. E aí tem o ing, que é o continuous. Mas aí se tiver works e working, é presente também, só que um é continuous. O que é isso? Calm down. Tem uma expressão em inglês que é hold your horses. Segura os seus cavalos, que é com calma a gente aprende.
Não é tudo bagunçado, como eu acabei de falar, e não é tudo difícil. Na verdade, tem uma forma simples de estudar os verbos em inglês. Só que a gente tem que parar para pensar nisso. Tem um jeito de aprender as características do presente para saber se o texto do concurso está contando algo que acontece no presente. Para ver se aquele texto, aquele artigo, está relatando algo que já aconteceu, uma coisa que ocorreu. Ou se é ainda um projeto que será desenvolvido. Tem como saber isso. Só que tem que ter calma, persistência e um material de impacto. Um método que te explique, como eu vou começar a fazer agora, os verbos. Então, ó, você verá que é possível estudar os verbos com esclarecimentos aqui oferecidos. E você vai poder identificar com o propósito de acertar as questões. Concordo que é necessário paciência para estudar os tempos verbais, mas dominá-los é essencial. Tenha em mente que o conhecimento dos verbos, além de outros conteúdos, vai te trazer enormes benefícios. Para expressar uma ação no presente, a gente usa eu, ela, os homens, parará. Se eu for usar o verbo trabalhar, eu não tenho o verbo trabalhar terminado em ar. Então, ele trabalha, ela trabalha, eu trabalho, eles trabalham, não é? Então, as terminações expressam os verbos em português. Que é isso que eu estou querendo dizer. O verbo trabalhar termina em ar. O verbo cantar termina em ar. Cantar, trabalhar, olhar, estudar, comemorar, nadar, certificar, tudo que é com ar. Quando termina em ar, a terminação é eu canto, terminou em ó. Então, eu trabalho, eu ando, eu comemoro. Tá. Ela canto, ela comemoro? Não, ela comemora. Eles cantam, eles comemora? Não, eles cantam, eles comemoram. Então, o português, ele originou do latim. Por ser uma língua originada do latim, ela é uma língua que tem terminações em cada tempo verbal. Eu tenho conjugações, que inclusive tem muito candidato que fica, nossa, teacher, essa conjugação me mata. Como é que eu vou saber terceira pessoa do singular? Isso tem em português, tem isso em espanhol, em francês, em italiano, línguas originadas do latim. O inglês é uma língua anglo-saxônica. Ela não se originou do latim. Então, ela se assemelha um pouco com o alemão, que é anglo-saxônico também. Tem terminação? Não. É um verbo só para todas as pessoas do presente. O quê que você está me falando? Eu vou falar isso de novo na aula de verbo, vocês vão pirar a cabeça, mas é isso. Eu parei para analisar isso. Comecei a pensar por que uma criança com 1 ano e meio, 2 anos já está falando e um adulto demora mais que 2 anos para falar uma língua? Não tem cabimento. Não é possível isso. Eu tive que estudar essa cognição. E aí eu vi que eu posso fazer essa comparação e fica mais fácil para você, concurseiro, para você, concurseira. Então, ó, eu trabalho, ela trabalha, nós trabalhamos, tá? Só que eu vou pegar em inglês. I work. Você trabalha, you work. Eles trabalham, they work. Nós trabalhamos, we work. Os meus amigos trabalham, my friends work. Os médicos trabalham no hospital, the doctors work. É tudo work. Só que quando tem uma pessoa só, que é a terceira pessoa, que eles falam he, she, it, uma pessoa só na frase coloca S, works, plays, dances. Por que isso? Não tem explicação do porquê, é uma regra. Mas eu falo o seguinte, para convencer os candidatos e ajudar e dar uma ajuda enorme. Pensa assim, se eu falar que os médicos trabalham, the doctors work, o verbo tá work normal, porque são médicos, muitos médicos, cantores, alunos, pessoas. Se for um médico só, the doctor works, the girl plays, the teacher talks. Quando tem uma pessoa só, pensa que ela tá sozinha. Aí ela tá solitária, eu tô sozinha, como é que eu vou fazer? Ninguém me ajuda. Aí ela precisa de um S para ajudar. Pensa isso, que aí você vai saber por que quando tem he, she, it, ele, ela, tem um S no verbo. Porque a pessoa tá sozinha na frase. Então, quando tá no presente e tem um sujeito só, no presente é uma pessoa só, tem um S. Então, se tivesse lá na prova do seu concurso, agora, falando de um cientista que pesquisa dados para poder concluir a pesquisa, ia estar the scientist research ou the scientist researches? Um cientista só. Ia estar na prova the scientist researches.
to conclude the study, the survey. The scientist studies, porque ele estuda. He collects, ele coleta dados, porque é um cientista só. Agora, se fosse the group of scientists study, aí não tem S, porque já tem um grupo, já está no plural. Essa é a principal característica do presente. Então, para você saber se aquele evento que está sendo discutido lá no texto do concurso acontece sempre, está com S, tem característica como always, sometimes, usually, often. Para saber se já aconteceu, além de ter um last week, yesterday, last month, também tem verbo com ED e verbo diferente. E para saber se o projeto ainda acontecerá, se o livro será publicado, se a viagem será realizada, vai ter um will e um going to. Então, a gente tem como estudar características, e é o que eu coloquei aqui. Então, o verbo trabalhar em português tem várias terminações. Em inglês não é complicado assim, o verbo fica igual para todo e qualquer sujeito, adicionando S, ES ou IES quando o sujeito é singular, quando é uma única pessoa que pratica a ação. Quer ver o esquema que eu fiz? Olha só, em português, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Olha em inglês, I work, you work, we work, you work, they work. Só recheat que fica works, tá vendo? E eu gostaria de saber se você notou, se você percebeu que o verbo work, trabalhar, ficou conjugado bem mais fácil do que em português. Viu? É work para todo mundo. Só acrescentou S na terceira pessoa para he, she, it, porque são pessoas que estão sós na frase. Agora, ó, work, 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 work e work. Tá vendo? Por isso que quando tem uma pessoa que vem de fora, de outro país, né, para cá, um americano, um inglês, um belga, francês, um espanhol, independente de qual seja o país, se ele fala inglês, francês, espanhol, todo mundo acaba se desenvolvendo e desenrolando com o inglês. Quando ele chega no Brasil e ele vai tentar falar, quando ele fala assim, eu compro uma bala, aí a gente fala, eu comprei, tá bom, então eu comprei uma bala e ela comprei também. Não, ela comprou. Ué, mas aí comprei ou comprou? Então, eles comprei, não, eles compraram. E ele fica, meu Deus, mas por quê? Oh my God, what a fuck, what's that? What a hell, I can't understand, this is so difficult in Portuguese. Porque a nossa língua tem o gênero feminino e masculino e as designações, que são as conjugações. Em inglês não tem. Por isso também que eles confundem em falar meu celular, meu carteira. Ah, não é meu, é minha. Ah, então é minha carteira? Então eu vou pegar minha carro. Não, é meu carro. Porque nós falamos meu carro, minha carteira. Meus celulares, meus carros. Em inglês é tudo my. My car, my wallet, my table, my class, my camera, my book. Sabe? Em inglês é tudo my. O my já é meu, minhas, meus, minhas. E tá vendo como é que então é bem mais simples? Então, ó, o verbo work para os sujeitos he, she, it, coloca o S, certo? E no passado, que fica worked? E aí é worked para todo mundo. Olha aqui, worked, eu trabalhei, worked, você trabalhou, worked, ela trabalhou, worked, eles trabalharam, worked, nós trabalhamos, worked, eles trabalharam, worked. É igual para todo mundo? É igual para todo mundo. São 36 conjugações em português, do pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, para só 6 do inglês. É só colocar o ED. Ah, mas e se o verbo for irregular? Calma, se o verbo for irregular, existem os irregulares sim, teacher, existem. Existem verbos irregulares, mas não se assuste, eles são minoria. Geralmente é em torno de 15% a 20%. Mas mesmo se você achar que são muitos, você terá a capacidade como? Vamos ver o verbo write, que ao invés de colocar ED no final, troca a letra write, fica wrote, fica com O. Tá, então vamos ver aqui. Eu escrevi, ele escreveu, ela escreveu. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escreveram. Tem todas essas terminações. Agora, vamos ver em inglês? Eu escrevi, wrote. Você escreveu, wrote. Ela escreveu, wrote. Nós escrevemos, wrote. Vocês escreveram, wrote. Eles escreveram, wrote. Gente, ficou wrote para todo mundo. O mesmo verbo. Já parou para pensar nisso alguma vez na sua vida? Então, quando você descobre o verbo irregular,
ele é igual para todo mundo. Por isso que eu costumo falar que não é tão difícil quanto a gente pensa. Você está fazendo a prova do concurso, tem lá um verbo no passado que é o verbo drink. Está escrito drank, com A. Pode ser ela bebeu, eles beberam, nós bebemos. É a ação de beber que já aconteceu. Só isso que você tem que saber. Porque a questão do concurso vai te perguntar se foi algo que aconteceu, algo que está acontecendo nesse momento, aí seria o continuous. Algo que tenha acontecido há muitos anos, não, porque seria o perfect. Algo que vai acontecer no próximo mês, não, porque seria futuro. Algo que aconteceu no passado, certo? Porque tá drank. Studied, já aconteceu. Played, já aconteceu. Drunk, já aconteceu. O wrote, já aconteceu. Então, você tem que ter essa noção de que o verbo com S, AS ou IS é presente, a ação que acontece na rotina. E ED ou letras diferentes já aconteceu. E o will ou going to ainda vai acontecer. E aí vão ter as expressões que vão te ajudar, como everyday, yesterday, tomorrow, ok? Mas já estão percebendo que pode ser um pouco mais simples do que você pensava antes de assistir essa aula? Até coloquei aqui, viu como é simples? Eu até mudaria para pode ser simples. Com naturalidade, você vai responder as questões e transformar a disciplina em inglês em algo um pouco mais simples. Tem um outro macete que eu gosto de falar, que é o macete do EI. Quando o aluno já me conhece, já assistiu aula minha, alguma maratona, alguma revisão de véspera aí, alguma correção de prova, fala, teacher, fala a regrinha do EI. Vamos embora que eu vou falar a regrinha do EI agora, é assim. Se você tem o verbo regular, que é o verbo, por exemplo, vamos colocar aqui o play, que é jogar, que todo mundo conhece. Colocar alguns aqui que todo mundo conhece, né? Vamos colocar aqui play, vamos colocar dançar, dance, vamos colocar olhar, que é look, estudar, que é study, andar, que é walk, trabalhar, que é work, e qualquer um que vocês quiserem aí. Agora vamos colocar aqui o drink, que é beber, e o write, que é escrever, que a gente estava falando dele, né? Agora pensa comigo uma coisa. I work, eu trabalho. Então, eu trabalhei? Dá o sonzinho mais ou menos de A, teacher. Quando eu falo eu faço o som de A. Então, eu trabalho, eu trabalhei. Eu ando, walk, eu andei. Ah, ficou A também. Trabalhei, andei. Eu estudo, estudei. Eu jogo, joguei. Eu danço, dancei. Eu olho, olhei. Todos esses aqui ficaram A, né? Eles são com ED. Work, worked. Walk, walked. Study, studied. Play, played. Dance, danced. Look, looked. Comemoro, comemorei. Ficou A. Celebrated. Eu gosto, gostei. Liked. Eu amo, amei. Loved. Então, a maioria que tem ED tem o som de A, né? Comemorei, estudei, andei, falei, olhei. Comemorei, celebrei, acelerei. Agora vamos ver o drink. Ontem eu bebei? Não, eu bebi. Então, o drink não pode ser um verbo regular. Cadê ele? Tá aqui. O drink não é ontem eu bebei, eu bebi. Então, não é drinked, é drank. E escrever? Eu falo ontem eu escrevei? Não, eu falo ontem eu escrevi. Então, geralmente, quando dá o sonzinho EI, é com ED. Quando não dá o som EI, é irregular, ele vai trocar a letra. Quer ver? Olha outro verbo. Vamos ver um aqui, qualquer um que vocês quiserem, eu faço. Não é ontem eu fazei. É ontem eu fiz. Então, make, o passado dele não é maked, é made. Tá vendo? Então, gravem isso. Pode ser um pouco mais simples do que a gente pensa. Característica do presente, verbos convencionais com S, S ou IS na terceira pessoa. Verbos no passado, ED ou letras diferentes. Verbos no futuro, will ou going to. E vamos transformar essa disciplina em inglês numa coisa mais simples. Na aula de tempos verbais, eu vou explicar presente simples, passado simples, vou explicar futuro com will e going to, present continuous e past continuous, os verbos modais, os phrasal verbs, o present perfect e o past perfect e tudo quanto é verbo que tiver na vida, tá bom? Vai ter uma aula completinha com exemplos, teoria, explicação, contexto, textos de provas de concurso para você visualizar, tá bom? Porque a aula de introdução eu só passo o melzinho ali para vocês saberem que vai ser legal de estudar, tá bom? Very good. Então, já que a gente fechou aqui tempos verbais, vamos lá continuar, né? Mais um pedacinho aqui da nossa aula. Vamos embora.